Em algum momento da história antiga, duas cidades ficaram conhecidas como o maior símbolo de destruição divina já registrado nas Escrituras. Seus nomes atravessaram séculos como um aviso, um sinônimo de decadência, pecado e fim. Mas afinal, o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra? A história aparece principalmente no livro de Gênesis, na Bíblia. Segundo o relato, essas cidades estavam localizadas próximas ao Mar Morto, uma região árida e cercada por formações rochosas. Mas naquela época, o lugar teria sido extremamente fértil e rico. As cidades prosperaram rapidamente. Comércio, riqueza e crescimento atraíam pessoas de todos os lugares. Mas junto com o desenvolvimento, veio algo que os textos descrevem como corrupção extrema. Durante muito tempo, muita gente acreditou que o pecado de Sodoma e Gomorra estava ligado apenas à imoralidade sexual. Mas estudiosos e interpretações modernas apontam algo maior. Os textos bíblicos falam sobre violência, arrogância, crueldade, abuso de poder e desprezo pelos necessitados. Em algumas interpretações, o verdadeiro pecado dessas cidades era a completa perda da humanidade. Elas teriam se tornado lugares onde o egoísmo e a brutalidade dominavam tudo. Segundo a narrativa bíblica, Deus decide destruir as cidades. Mas antes disso, dois anjos são enviados para visitar Ló, sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma. E é aqui que a história começa a ficar sombria. Ló recebe os visitantes em sua casa. Durante a noite, homens da cidade cercam o local, exigindo que os estrangeiros sejam entregues. O texto descreve uma multidão agressiva e violenta. A cena é interpretada como o ponto final da corrupção moral da cidade. Depois disso, os anjos avisam Ló. A destruição estava prestes a acontecer. Ele foge com sua família enquanto fogo e enxofre caem do céu, destruindo completamente Sodoma e Gomorra. A descrição é apocalíptica. Uma explosão de fogo, colunas de fumaça subindo aos céus, cidades inteiras desaparecendo. E então vem um dos momentos mais conhecidos da história. Enquanto fugia, a esposa de Ló olha para trás e é transformada em uma estátua de sal. Até hoje, essa imagem virou símbolo de apego ao passado, desobediência e curiosidade proibida. Mas a grande pergunta é: isso realmente aconteceu? Durante séculos, arqueólogos tentaram descobrir se Sodoma e Gomorra existiram de verdade. E, curiosamente, existem algumas teorias impressionantes. Uma delas sugere que cidades antigas próximas ao Mar Morto podem ter sido destruídas por um desastre natural gigantesco. Pesquisadores encontraram evidências de calor extremo em ruínas da região. Alguns acreditam que um meteoro pode ter explodido no céu, causando uma onda de choque devastadora, incêndios e destruição em massa. Algo parecido com o evento de Tunguska, ocorrido na Rússia em 1908. Essa teoria ganhou força porque certos materiais encontrados no local parecem ter sido expostos a temperaturas absurdamente altas. Altas demais para incêndios comuns da época. Outros estudiosos acreditam que terremotos e gases inflamáveis da região poderiam ter causado explosões naturais. E isso torna a história ainda mais intrigante. Porque mesmo que o relato bíblico tenha elementos simbólicos e religiosos, talvez ele tenha sido inspirado por um desastre real presenciado por pessoas da antiguidade. Um evento tão devastador que acabou entrando para a história como punição divina. Mas independentemente da explicação, o impacto cultural de Sodoma e Gomorra foi gigantesco. As cidades se tornaram símbolo universal de decadência moral, destruição e consequências dos próprios atos. Seu nome atravessou religiões, séculos, filmes, livros e debates até os dias atuais. E talvez o motivo dessa história continuar viva seja justamente o medo que ela representa. O medo de uma sociedade ultrapassar seus próprios limites. O medo do colapso, do julgamento, do fim inevitável. Porque no fundo, Sodoma e Gomorra não são lembradas apenas como cidades destruídas, mas como um aviso de até onde a humanidade pode chegar, antes de tudo desmoronar.